Oi, hoje é a resenha do conto o Amor, escrito por Jorge Furtado, aqui da sua coletânea Meu Tio Matou um Cara e Outras Histórias, dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2022. Quem não se lembra, em Romeu e Julieta, das palavras com que ele, privado dos favores daquela que ama, se refere ao sentimento que lhe consome? O amor é fumaça formada pelos vapores dos suspiros, purificado é um fogo chispeante nos olhos dos amantes, contrariado um mar alimentado por suas lágrimas. Romeu está apaixonado, não dorme, só pensa em sua amada, belíssima, sabiamente belíssima, amada, cuja beleza, o sol que tudo vê, nunca viu outra semelhante desde a aurora dos tempos. Rosalina. Assim começa o Amor, escrito por Jorge Furtado, que conta a história de Rosalina? Não conta. Ou conta. Peraí, mas que bagunça é essa? Conta ou não conta? Na verdade, a gente tem que lembrar uma coisa, né? Aqui dentro desta coletânea de contos de Jorge Furtado, temos pela primeira vez um texto que é uma crônica. Pois é, não é um conto. Bom, e a grosso modo a gente pode fazer uma diferenciação de conto para crônica. É que a crônica não conta uma história com um começo, meio e fim. Ela fica meio que debatendo, discutindo, refletindo, filosofando, por que não, a respeito às vezes de um tema cotidiano. Mas também se pode se valer de algo mais concreto, abstrato que seja também, mas eterno, uma temática que sempre vai voltando. No caso, claro, né, o título da narrativa aqui, ou do texto, diz o amor. O amor. Por que não falar sobre ele em mais uma crônica semanal de um jornal por aí? Na verdade, né, eu até pensei que ao final do texto haveria uma referência de onde foi publicado esta crônica, ou, na verdade, pelo jeito não foi, né? É um texto que ele escreveu, talvez nunca tenha publicado num jornal. Não dá para entender, isso também não importa. O que vale é que o texto em si não é um conto, é uma crônica. E bom, nesse trecho inicial que eu li para vocês percebem que o foco na temática do amor é a respeito de Rosalina. Mas para quem é Rosalina em Romeu e Julieta? É para quem não se lembra, eu confesso para vocês, havia muito tempo que eu não dava uma olhada em Romeu e Julieta. E eu, assim como muita gente, eu acho que muita gente não lembra mesmo, né? Que Romeu, no começo da famosíssima história de William Shakespeare, ele está apaixonado por outra, não por Julieta. Ele está apaixonado por Rosalina. E é um amor também que já consome o seu tempo, né? O seu ser, o seu pensamento, tudo. Ele está meio que já caído de amor por uma mulher, uma moçoila também, que é prima também da Julieta, né? Também é uma Capuleto. Ele e o Montague, né? Sempre vai lembrar a velha disputa entre as famílias. Pois bem, muita gente se esquece desse fato, que ele já era um apaixonado no começo da história, mas o amigo, né, dele dizia, né, o Bevolho, né, e Mercúrio também, né, que, peraí, você não está apaixonado, isso é invenção da sua cabeça. E de fato, né, eles dizem que o que ele sente não é amor. E quando ele, sim, encontra, né, pelos olhares, a troca de olhares lá, Julieta, no baile de máscara, ele de fato começa a perceber, peraí, o que eu sentia por Rosalina, isso aqui não era nada, ou aquilo não era nada, o que de fato se possa chamar de amor é aquilo que eu passo a sentir agora por Julieta. Essa é a definição, né? Você só sabe que está realmente apaixonado quando de fato você começa a ter o sentimento. Ele estava enganado, né? Ele pensava que já amava alguém, mas não. Quando ele conheceu Julieta, é que sim, ele teve a certeza do que é o verdadeiro amor. Tá, mas o que fala então essa crônica aqui, já que não é conto, do Jorge Furtado? Ele meio que vai atrás de saber, caramba, o que aconteceu com Rosalina? Porque ela é uma personagem que na peça em si, ela só é citada. Em algumas adaptações por aí, até aparece alguma coisita, né? Alguma personagem, uma figurante às vezes, né? Que passa pela cena e se diz que é Rosalina, ou até tem alguma fala. Na verdade, eu fiquei inspirado agora por causa dessa crônica, ia falar conto, né? Dessa crônica de Jorge Furtado, aí atrás de um grande filme, uma grande adaptação de Romeu e Julieta, que foi aquela do Franco Zeffirelli, lá de 1968. E é um filme que eu sempre gostei, eu sempre achei que ali era uma boa representação dessa famosa peça. Romeu e Julieta foi adaptada
dezenas de vezes. Uma das mais famosas, sim, é essa do Franco Zeffirelli, e também uma mais recente do Luz Buzzman. Eu sempre esqueço o sobrenome dele, né? Que é aquele musical um pouquinho mais complicado, né? Meio cheio de rococós, meio não, cheio de rococós. Hoje em dia talvez mais conhecido como um dos primeiros filmes do Leonardo DiCaprio, da Claire Danes, né, que fazia a Julieta, né? Eu lembro, né, quando eu assisti o filme no cinema, eu achei a mocinha um pouquinho sem sal. Mas tudo bem, né? A moçoila lá do filme do Franco Zeffirelli é muito mais bonita, com certeza, né? E fui procurar então a versão do Franco Zeffirelli e não achei em nenhum serviço de streaming, mas acabei encontrando uma versão mais recente, não é a última feita, é de 2013, parece que em 2016 ou 2019 também foi feita mais uma adaptação de Romeu e Julieta. Sempre estão fazendo uma adaptação, né? Se não no cinema, é no teatro e por aí vai. Produtos na TV também, né? Eu acabei encontrando então uma adaptação com uma atriz também famosinha, que é a Hailee Steinfeld, que mais recentemente, né, virou a Kate Bishop lá na série do Gavião Arqueiro, né, para quem gosta de séries de super-herói, né. Mas ela ficou famosa, né, quando ela fez aquela menina lá no filme, adaptação, né, do Bravura Indômita, pois é, dos irmãos Coen. Um filme bem legal, né? Mas enfim, colocaram também ela como Julieta, e da mesma maneira, como eu comecei a assistir o filme, eu falei, cara, mas você tem cara de Julieta, porque a gente sempre tem na cabeça que Julieta é uma mulher belíssima, estonteante, mas talvez no fundo, aquela coisa do amor caiba até numa mulher que não seja completamente a mais bonita do pedaço. Talvez o amor de fato recaia um pouco ali sobre a mulher quase tão bonita. Mas o que vale mesmo é a coisa do amor, né? Aquela coisa de trocar os olhares e, opa, tô apaixonado. E bom, tô falando sobre esse filme que eu acabei vendo aqui, né? Já que não achei lá o classicão. Porque nesse filme, nessa adaptação, aparece uma moçoila num certo momento, claro, na cena do baile de máscaras, que se passa por Rosalina. O Romeu aponta ali para o Rovério, né? O Robério, eu esqueci o nome do amigo dele, né? Que... a Rosalina Natalia, acho que ele parece que não conhece, como não conhece, todo mundo se conhece lá naquela pequena cidade de Verona, né? Mas enfim, não vale, o que importa, né? Aparece uma atriz com falas que mais ou menos é a tal da Rosalina, né? É até curioso, né? É aquela coisa, como eu disse no começo do vídeo, né? Muita gente se esquece que no começo da história Romeu está apaixonado por outra e não por Julieta. Bom, de fato, o que temos aqui na crônica, já estou enrolando bastante porque não tenho o que dizer, é justamente a procura do autor do texto, Jorge Furtado, a respeito do destino de Rosalina. Então ele acaba rememorando, ele vai fazer um estudo, né? Não se sabe o quanto que é aprofundado esse estudo, né? A procura de como foi a origem então da peça. Para quem não sabe, Romeu e Julieta não é um texto original de William Shakespeare. Ele se valeu de várias outras referências antigas sobre casais perdidamente apaixonados, mas de famílias ultra-rivais. É um conceito de história, né? Muito do antigo, e basicamente a gente pode considerar que Romeu e Julieta é a versão definitiva dessa base narrativa que William Shakespeare conseguiu ajeitar, fazer a trama de uma maneira sensacional e inesquecível. E também, claro, uma das mais apaixonantes. Você sente transbordar o amor através das falas desses dois jovens. Quem não chora com esse filme realmente não tem coração. Principalmente lá na cena da varanda ou do balcão, como alguns preferem, né? Quando o Romeu tenta jurar, né, o seu amor para Julieta, e ela diz para ele, né, não jure pela lua, né, não bota a lua no meio, essa inconstante, né, não merece juramento o amor. Enfim, então toda a crônica aqui do Jorge Furtado é a respeito disso, ele procurar outras histórias anteriores à famosa do William Shakespeare a respeito de Rosalina. E de fato, algumas histórias anteriores falam mais a respeito dela. E talvez o William Shakespeare, na sua mudança, na sua adaptação, ele tenha preferido tirar Rosalina da história e colocar uma própria personagem dele. Se bem que em outros textos já existia uma outra moçoila que também não se chamava Julieta. Acho que foi somente na história de William Shakespeare que os dois nomes apareceram de fato, Romeu e Julieta. Mas enfim, pesquisa vai, pesquisa vem, Jorge Furtado acaba citando aqui, então, um texto mais de um autor chamado, agora me fugiu o nome dele, que é o... Caramba, cadê? Página errada. Giotto, não é Giotto? É Giotto, como é que é o nome dele? Não tá aqui. Grotto. Ele fala que é uma comédia do Grotto. E ali se fala um pouco mais a respeito da Rosalina, que aí depois
o texto aqui acaba só dizendo que, no fundo, que Rosalina era uma virgem, né? Estava ali em celibato, aquela coisa toda, enfim, ela resolve parar com isso, vai procurar um amor para ela, e no fundo ela acaba nem sabendo que Romeu e Julieta se mataram por amor. Bom, então vamos considerar o que vimos então nesse texto, essa crônica. É uma reflexão a respeito do amor em si, dessa personagem específica, que é praticamente um fantasma, né? Alguns se referem a ela como a fantasma Rosalina dentro da história de Romeu e Julieta, né? É legal a procura do Jorge Furtado por histórias que serviram de inspiração do William Shakespeare para construir uma das suas obras mais famosas. Já falei, mas vale dizer mais uma vez, né? Apenas 3 das peças que ele escreveu, o William Shakespeare, na verdade foram originais. Todas as outras ele foi fazendo adaptações de coisas que ele já tinha ouvido falar ou viu encenado em peças. Enfim, coisas desse tipo. O que vale é que ele acertou, sim, em Romeu e Julieta. Talvez o único erro dele no texto seja ter deixado Rosalina assim, meio que ao léu. Ninguém sabe o destino dela dentro ali daquela narrativa, né? A gente fica tão focado em Romeu e Julieta que esquece. Mas e a Rosalina que ele gostava? Apaixonada. Que fim levou todo aquele amor que ele dedicava a ela? Era correspondido? A gente nunca soube disso. O Jorge Furtado meio que foi atrás dessa resposta. E no fim ele diz que ela nem ficou sabendo então do destino daqueles 2 amantes. É um texto bacaninha, interessante, principalmente para quem gosta de saber as origens dos textos de William Shakespeare. Não é uma coisa sensacional e é uma crônica. Sempre quando eu leio uma crônica, eu tenho a tendência a dizer que é sempre válido ler uma crônica, porque a gente aprende talvez mais um pouquinho a respeito de coisas históricas ou da reflexão do autor a respeito daquele específico tema. E, portanto, tentando atribuir uma certa nota, aí vai no meu padrão. Para toda crônica, eu sempre acabo dando a mesma nota. 3 asteriscos, porque não é um texto que se possa considerar sensacional. É apenas uma reflexão, né? Uma certa diversão também, por que não, né? Eu raramente vejo uma crônica que eu fico assim, pensando, caramba, perdi meu tempo lendo esse pequeno texto. Então eu sempre dou a mesma nota, 3, mesmo nos textos sensacionais, quanto nos mais ou menos. Na minha média é 3, mas eu acho que talvez nunca vai encontrar uma crônica realmente que não vale a pena. Enfim, é outra crônica lida, foi divertida e por aí vai. Mas recomendo para vocês encontrarem um pouco mais a respeito das origens da peça de William Shakespeare. Enfim, já enrolei demais aqui nesse vídeo, eu tive que enrolar porque não tinha história para contar, né? Na verdade, é um texto sobre a história não contada, exatamente isso. Bom, na próxima segunda-feira, vamos dar uma olhada então na próxima história aqui de Jorge Furtado. Será que vai ser um conto mesmo ou vai ser outra crônica? Bom, é um título mais rebuscado, diz aqui... Ah não, isso aqui é do último, ainda tem outro na frente. Assim, nós vamos para o penúltimo texto aqui desta coletânea. Será? Eu não, apenas estou vendo. O título, estou vendo. Eu já li, para falar a verdade, são 2 folhas, não tem nada demais, mas tem uma particularidade que depois eu vou dizer no próximo vídeo. Mas, enquanto ele não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto Contos do Meio Dia, edição 2022. E tchau!